Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre algo que impacta diretamente a vida de todo mundo. Claro que eu estou falando do dinheiro. É muito comum as pessoas falarem mal do dinheiro ou então acharem que ele não rende tanto que deveria render ao longo do mês ou ao longo da vida, não é verdade? Bom, então Observações de hoje é para você que quer aprender a lidar com o dinheiro, mas sobretudo ter uma liberdade financeira também ao longo da vida. Bom, e antes de eu apresentar aqui a nossa entrevistada de hoje, eu trouxe alguns dados muito importantes que se referem aí à questão da educação financeira. Mais de 2/3 dos brasileiros apresentam sentimentos negativos ao pensar sobre dinheiro, seja ansiedade, preocupação, desânimo ou até mesmo tristeza. Segundo uma pesquisa da Fintech 11, esses dados que a gente trouxe aqui para vocês dos sentimentos mais acometidos aí pelos brasileiros. E não é à toa, viu? O levantamento também mostrou que a grande maioria das pessoas só tem dinheiro para o básico, ou seja, pagar as contas e a sobrevivência. E muitas vezes nem isso, já que 73% tem pelo menos um tipo de dívida. Bom, e para aprender então a como lidar com o dinheiro e ter uma educação financeira realmente efetiva, a gente recebe aqui hoje a Carolina Oliveira, ela que é contadora já há tempos aqui em Itaúna e também é educadora financeira e vai ensinar para a gente como lidar com o dinheiro, mas sobretudo como ele pode ser rentável ao longo da vida. Bom, Carolina, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e, claro, para falar de algo tão importante na nossa vida, apesar de que muita gente malda, né? Tão importante que é a questão financeira, mas sobretudo o dinheiro. Isso, nós temos que lidar com o dinheiro como se ele fosse o nosso pupilo, né? Porque a qualidade de vida, ela vem através das nossas aquisições e dos nossos planejamentos. Agora, Carolina, como que você avalia esse cenário que eu trouxe aqui, em que as pessoas, e a gente vê muito isso, né? A gente vê muitas pessoas, infelizmente, acabando tirando a própria vida por conta de dívidas, ou então tendo sentimentos ali negativos em relação ao dinheiro, seja de ansiedade, né? Seja essa questão mesmo de não conseguir reter o dinheiro. Como que você percebe isso no dia a dia aí com seus mentorados? Isso realmente acontece? A maioria das pessoas hoje no nosso país, né, nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas se colocam muito doentes diante do dinheiro por não saber lidar com ele e não aproveitar as oportunidades. Muitas pessoas buscam apenas a renda passiva, que é aquela constante do mês, do salário mínimo, né, da CLT, e esquecem que existem inúmeras oportunidades no quais a gente pode plantar em terrenos que não são nossos. Né? Eu falo muito das vezes que as pessoas sonham em empreender, mas às vezes não têm acesso a isso. E aí eu falo muito com os meus mentorados, com as pessoas que passam na minha empresa e com os funcionários dos meus clientes. Se você não tem um terreno seu, plante no terreno do vizinho, que esse terreno vai te trazer grandes frutos. E através disso a gente consegue sim alcançar novos objetivos e resultados. Porém, hoje as pessoas estão excessivamente doentes pela questão do excesso de informação da internet, pela questão do poder aquisitivo que as pessoas demonstram ter na internet. Então as pessoas acabam não conseguindo lidar com o dinheiro dessa forma, porque elas enxergam que o outro consegue e elas não. Então, quando elas se veem deparadas com isso, elas se colocam numa situação até mesmo de vitimismo, de ansiedade, de excesso de culpa pelos gastos já acontecidos e acabam ocasionando de adquirir novos investimentos que não são necessários para aquele momento. Agora, Caroline, na sua visão hoje, qual que é a maior dificuldade, eu não vou nem dizer do brasileiro, mas sobretudo de todas as pessoas, porque ao longo, né, no mundo inteiro tem as economias, mas qual que é a maior dificuldade hoje das pessoas em lidar com finanças, mas sobretudo com o dinheiro? O dinheiro é uma questão que é uma regra para as pessoas em relação que isso é ruim. Né? Todas as pessoas têm um entendimento que as pessoas ricas são pessoas arrogantes, prepotentes, dissimuladas, às vezes soberbas, mas na verdade o dinheiro não é isso, né? O dinheiro é uma energia no qual quanto mais você busca ele, mais ele aumenta, né? Eu até uso a expressão de que o dinheiro ele tem que ter um retorno, ele tem que ter um fim, mas ele tem que ter um retorno. Se você envia ele para alguém, ele tem que voltar multiplicado. Em outras situações também, a melhor moeda de troca é o nosso tempo. Então, se você sabe monetizar o seu tempo, você consegue aumentar a sua ganho, o seu ganha-ganho. Então, hoje a melhor forma de você fazer isso é o quê? Entendendo com clareza onde você quer chegar e qual o valor do dinheiro para você.
Porque não adianta a gente imaginar que lá no Instagram o fulano ganha milhões e tem uma Hilux, tem um carro do ano, eu quero ter igual e fazer dívidas compulsórias sem pensar. O dinheiro ele tem que ser seu melhor amigo, pelo fato de que é ele que te proporciona ganhos, que te proporciona saúde, lazer, estudos para os seus filhos. E a maior dificuldade do ser humano é entender que o dinheiro não é o vilão. Na verdade, ele é realmente o queridinho de todos, porque é só através dele que a gente consegue viajar e conseguir outras coisas que a gente precisa. Agora, você está falando uma questão aí que muitas das vezes vem da nossa infância, né? A gente vai crescendo, vai ouvindo, né, os pais falando isso, sobretudo pais também que têm essas crenças limitantes, mas na escola também, né? Dependendo de onde que a pessoa estuda, ela vê ali só questões também que às vezes coloca ela numa caixinha, né, de sapato, onde ela não tem projeção de melhora, então ali já também não tem a questão da educação financeira e ao longo da vida a pessoa aí que ela não vai se educar financeiramente mesmo. Qual que é o impacto disso ao longo da vida, desde a infância até a fase adulta, a pessoa não saber lidar com o dinheiro? E quando a gente fala isso, é aquela criança que a primeira mesada já pega e já gasta com alguma coisa, não aprendeu ali, os pais também não ensinaram que ela tem que guardar nem que seja 30% daquilo que ela ganhou para a posteridade. Então como que você percebe isso? Perceba a seguinte situação, a questão da minha infância mesmo, das infâncias que viveram nas minhas gerações, né? Então, o que acontece? Antigamente existia muito aquela frase da gente ir no centro, né, com a mãe, ou ir no shopping, alguma coisa, e a mãe falar assim, na volta eu compro. Então, existe uma omissão de planejamento financeiro dentro da própria família, isso é desde a infância, quando os pais não expõem a escassez, realmente o que está acontecendo, o que está em defasagem dentro da casa daquela família, dentro de todo o lar. E muitas das vezes a criança não tem esse entendimento de que não é que na hora que volta que a gente vai comprar, na verdade não vai se comprar aquilo porque não tem poder aquisitivo para aquilo acontecer. Então, assim, eu vejo que o nosso país, né, a gente precisa hoje de uma educação financeira de base, porque a gente conversa muito em casa sobre isso, sobre a questão de que quando você tiver eleitores e pessoas visitando as casas e ensinando as pessoas a mexer com dinheiro, os votos serão muito mais caros. Por quê? Porque as pessoas terão consciência daquilo que elas vão fazer, porque o poder do ser humano está no dinheiro. E as pessoas têm que ensinar para os filhos que o dinheiro ele compra sim aquilo que ele quer, o docinho, mas porém se ele comprar aquele docinho ele vai ficar sem. E outra coisa, dizer para o filho, olha, a gente não tem condições de fazer isso. E hoje eu vejo nas pesquisas, né, também que a maior falha das famílias é a questão do relacionamento com o dinheiro. Não existe uma clareza nem entre o esposo nem entre a esposa de demonstrar para a sociedade e para os filhos que eles não têm dinheiro. Eles se sentem, igual você falou no início, sobre a ansiedade, sobre as doenças mentais, de deixar o filho às vezes triste porque não tem condições de comprar e vai lá se coloca numa dívida nova, uma exposição realmente de sentar semanalmente, mensalmente, explicar, olha, a gente está nessa situação, nós precisamos fazer isso e isso, ter clareza de fatos, né? Porque a base da prosperidade financeira é você ter clareza de onde você quer chegar, o que você quer fazer. Se você não tem clareza do que você quer, como você vai chegar em algum lugar? Qualquer caminho te interessa? Não é qualquer caminho te interessa, você precisa saber com clareza. E a sabedoria dos pais ensina que os filhos consigam ter prosperidade financeira. Então, o que eu aconselho muito hoje às famílias é falar sobre dinheiro. Tá lá bebendo uma cerveja, tá lá fazendo um churrasco, tá lá tomando um café da manhã. Aqui, isso custa tanto, isso, o seu tênis custa tanto. Na hora que você for para a escola, você lembre-se de cuidar disso. O seu lápis custa tanto, sua borracha custa tanto. Te manter na escola custa um valor acessível para nós, mas você ainda tem que dar valor a isso. E os pais que não têm condições hoje, deixar claro, olha, hoje não está fácil, mas você tem a oportunidade de fazer diferente no futuro. E principalmente hoje está cada vez mais difícil porque as crianças e adolescentes também têm acesso ao Instagram, têm acesso às redes sociais e a todo momento ali é um capitalismo desenfreado, né? Vendas ali a todo momento online, é um estilo de vida que para muitos é fácil de adquirir porque, como diz, né, os pais já dá tudo ali de mão beijada e o buraco é muito mais embaixo, né? Então esse medo de
de frustrar também, uma hora vai chegar e se chegar na fase adulta é pior ainda, porque a pessoa nunca foi preparada para isso, né? Isso mesmo. E aí o que acontece na fase adulta? Se torna ainda mais difícil, porque se torna uma doença às vezes psicológica, né? E essa doença interfere nos ganhos futuros, não só financeiros, mas questões emocionais, de crescimento, de se tornar um empresário de sucesso, se tornar um empresário estruturado. Porque hoje a gente fala que dentro do empreendedorismo e da empresa vale-se muito mais você ter um psicológico forte, você ter um emocional estruturado, autoconhecimento. E através disso, se você não tem uma política financeira dentro de você, de que o dinheiro da empresa ou o dinheiro que você ganha no mês com seu salário não é todo para gasto, não é tudo para se gastar, você vai chegar a um momento de ter uma doença psicossomática, né? Que é quando você tem que tomar remédios para poder se tratar em relação a, igual você já disse outras vezes, que é de não olhar para o dinheiro. As pessoas têm medo de planejar, as pessoas têm medo de olhar a conta bancária. Na verdade, eu já fui CLT e eu conheço muitas pessoas que são, e eu vejo que as pessoas esperam o quinto dia útil e simplesmente pagam as contas, não sabem quanto sobra. Né? Eu até brinco, se você fez uma conciliação bancária, não faz, porque senão vai surtar. Então, muitas das pessoas hoje, realmente, elas não conseguem nem olhar para uma nota de R$200, nem para uma nota de 100. Porque eles não conseguem ver que aquilo ali pode crescer, pode se tornar mais e mais. Não, eles querem gastar naquele momento porque, igual você disse, o Instagram demonstra que a vida é um capitalismo. Eu quero uma roupa nova, eu quero um carro novo, eu quero viajar, eu quero ter um celular. E assim, sucessivamente, as compras compulsórias vão acontecendo. E essas compras compulsórias é o que tem feito muitas pessoas se endividarem a todo momento. Não é à toa que a gente hoje tem mais de 30 milhões de endividados aqui no Brasil, né? Pois é, eu vi isso essa semana também. Tem mais de 30 milhões, né, de pessoas endividadas. E a gente pode ver que a maioria delas não sabem usar o cartão de crédito, que é um dos maiores vilões, né? Eu não digo que o cartão de crédito é um vilão, porque eu sei usar o cartão e as pessoas têm que aprender isso. Porque quando você sabe investir o seu dinheiro e usar o cartão de crédito a seu favor, você consegue aí recuperar vários investimentos, né, que estão no mercado aí, o pessoal ensinando. Mas a maioria das pessoas, elas compram primeiro e depois pensam. Tem uma regrinha que eu uso dentro da mentoria, que é o seguinte: pega o seu dinheiro e pergunta para ele, você vai voltar? Na hora que você for gastar? Se ele não for voltar, isso é um investimento desnecessário. Agora eu vou comprar alguma coisa, isso vai me trazer algum retorno? Então ele vai multiplicar. Então você deve comprar. Então, assim, todas as vezes que a gente for pensar em comprar, use essas 3 regrinhas. Você vai voltar? Você vai voltar com mais quantos? Então, ou seja, não dilacerar as compras. Porque o que está acontecendo? As pessoas vão lá fazer um empréstimo, principalmente os aposentados, que às vezes têm dentro de casa, muitas famílias têm isso, os filhos acabam se aproveitando, endividam os pais, endividam toda a cadeia, né, familiar ali, e acabam se envolvendo em juros abusivos, né, juros sobre juros, e aí todas as vezes que as dívidas estão criando mais raízes, eles vão lá e renegociam essa dívida e vão proliferando cada vez mais as dívidas. E a questão do cartão de crédito é a questão do pagamento mínimo, né? Muitas pessoas têm, hoje os bancos ligam te ofertando um cartão, e aí as pessoas vão lá e pagam o mínimo, sempre pagam o mínimo, e acaba virando aquela bola de neve. Ok, então, Carolina, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual.
Um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. De volta com observações que hoje fala sobre educação financeira, algo tão importante como tratar o dinheiro. Bom, e a gente vai falar agora, Caroline, justamente sobre isso, né? Muitas pessoas têm uma má relação com o dinheiro, muito do que aqui a gente falou agora há pouco, que é a questão das crenças limitantes. E aí você acaba levando isso no dia a dia, né? Por exemplo, não só a crença limitante ali do dinheiro, mas sobretudo de como conseguir o dinheiro. Como que você tem percebido também essas questões? Porque muitas vezes as pessoas acabam ficando muito condicionadas e não sabem para onde ir. Fala, gente, mas eu tô aqui na empresa há muitos anos, se eu sair eu vou perder meus direitos, como que eu faço então para poder mudar a minha situação? Porque eu conversei com o meu patrão e ele não aumenta meu salário. Então como que você vê essa questão toda no dia a dia? Hoje eu vejo que o mundo tem muito mais oportunidades, né? Estou com 34 anos, eu vejo que há mais tempos atrás, na época da minha mãe, quando ela trabalhava, que minha avó trabalhava, as outras pessoas da minha família, não tinha tanto acesso. Hoje a gente tem acesso a estudo, a gente tem acesso a muitos cursos online, né? Vamos pegar a internet e usar a nosso favor, né? No YouTube hoje tem vários conteúdos, aqui mesmo eu estava, né, vendo todos os programas e vi o tanto que é tanta informação e você consegue se espelhar em pessoas. E eu falo, igual eu falei no outro bloco, que era sobre a circulação de que você tem que plantar em outros campos, né? Hoje eu sou uma profissional que planto no meu terreno, mas antes de eu plantar no meu terreno, eu fui uma excelente funcionária. E todas as vezes que eu buscava um aumento, eu demonstrava o quanto que eu era boa naquilo e mostrava para o meu gestor e mostrava para ele, olha, eu mereço ganhar mais. E hoje eu falo com as pessoas o seguinte, hoje com a CLT a gente consegue também empreender por fora, né? Existem vários ramos de atividade da beleza hoje, várias coisas que podem se vender online, né? Hoje temos o Mercado Livre, Shopee, Shein. Então hoje tem inúmeras oportunidades das pessoas criarem várias rendas financeiras. O problema é na hora de gerenciar os novos recursos, como o primeiro recurso, que é o da CLT. Mas eu não vejo dificuldades, eu vejo falta de posicionamento e a questão da própria psicologia, né? Que a gente lida com isso diariamente. A pessoa se coloca como vítima de um esquadrão que não existe.
e na verdade nós somos autores, né? Nós somos os detentores da nossa história e nós mudamos o nosso caminho. Então, quem está na CLT, eu aconselho fazer sempre o seguinte: você vê que você está naquela situação, você gosta de trabalhar naquela empresa, oferta a sua mão de obra, ela é a troca pelo dinheiro. Olha, gostaria de fazer mais alguma coisa, você consegue estar agregando para mim? Da mesma forma que as pessoas buscam hoje um empregador atrativo, nós também buscamos colaboradores que sejam atrativos, aqueles que querem realmente participar do corpo da empresa, crescer e ganhar mais, né? Eu falo assim, tá difícil? Tá difícil, mas existem oportunidades. Existem trabalhos fora do horário, você pode trabalhar em 2 lugares, numa lanchonete de noite, num trabalho de manhã, e vai se desenvolvendo, como eu fiz também quando eu comecei, trabalhava, estudava, dava faxina no final de semana, e assim foi indo, até conseguir construir um valor no qual eu conseguisse adquirir outras coisas, mas sempre tendo clareza do que você quer, aonde você quer atingir. Agora, também depende muito da criatividade, sobretudo da disponibilidade. Por que eu falo isso? Porque as pessoas também, a gente está vivendo hoje numa fase em que as pessoas estão muito acomodadas. Eu vou trabalhar então de CLT, meu trabalho é de 8 às 5, chego em casa, descanso, para mim tá bom. Só que assim, a gente está falando também de uma pessoa hoje que não quer viver somente nesse comodismo. Então também tem que ter criatividade, mas sobretudo disponibilidade, que é o que você falou, né? Se abster, porque em alguns momentos, claro, você se absteve do seu tempo, que você poderia estar com seus amigos, com seu marido e tal, para poder trabalhar mais, mas sobretudo para adquirir novos conhecimentos e criar novas oportunidades. Eu sempre falo que as oportunidades são criadas. Tem gente que espera ela bater na porta. A gente tem que criá-las a todo momento, né? Isso. A proatividade, né? Diversas vezes eu fui falar, me chamaram de excessivamente trabalhosa, né? Porque eu gosto muito de trabalhar. Gosto muito, às vezes tem que botar aquele botãozinho assim, para aqui que tá na hora. Mas desde que eu quis transformar minha carreira de contadora, desde o meu primeiro período da faculdade, eu sabia onde eu ia chegar e eu tinha traçado todo o projeto de vida. Então, assim, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte, não existe sorte, existe a produtividade e a criatividade. Então, se você enxerga que você tem um futuro bom, o que falta para você? Falta buscar, falta trabalhar mais um pouco, né? Igual o pessoal quer, todas as vezes que faz uma entrevista, clientes do meu escritório, eu também faço, a primeira coisa é qual é o horário e qual o valor de trabalho. Aí você fala sobre o salário e o horário. Tá, mas no feriado vai emendar? Na sexta-feira pode sair mais cedo? Eu não trabalho sábado e domingo. Posso vir trabalhar de short, chinelo? E outra coisa, eu posso usar o celular o tempo todo? Então, assim, outras coisas que as pessoas estão utilizando para criar uma doença realmente de ansiedade, para que o próprio empreendedorismo seja um pouco mais dificultoso para elas. Porque se torna dificultoso porque elas se colocam no lugar do vitimista. Que na verdade, se eu largo às 5, por que eu não posso fazer uma unha à noite para uma pessoa? Por que eu não posso aprender a fazer uma sobrancelha? Eu tenho, como se diz, né, os nossos professores de faculdade, de meia-noite às 6, o que você está fazendo? Né? Por que eu não posso ler um livro? Por que eu não posso estudar um inglês para eu poder sobressair da aula de inglês? Existem várias formas. Hoje, na área da beleza, né, que eu vi em um blog que você trouxe uma pessoa da beleza aqui, achei muito interessante a questão de que hoje nós temos Botox, temos a área da estética, cresceu muito, da biomedicina, temos a área da unha de gel, os cílios, a área do próprio marketing, né, que é a questão do social media. As pessoas precisam hoje criar novas, né, oportunidades para que elas consigam sobressair. E isso tem que ser paralelo àquilo que você já faz. Então, assim, não existe a sorte, existe você criar a oportunidade. Ela não vai chegar e te abraçar. Você vai ter que abraçar e passar uma camisa de força e falar, eu quero isso, eu vou fazer por isso e eu vou crescer até tal ponto de como eu vou chegar.
Bom, e a gente também vive numa sociedade que a todo momento é aquilo que a gente falou, compra a todo momento. Claro que o comprar, a gente falou isso no primeiro bloco, eu estou trazendo agora de volta, porque pode às vezes dar uma impressão de que se eu comprar, eu estou me prejudicando, ou sobretudo, se eu comprar, eu não tenho esse poder de compra. Não é isso que a gente está falando aqui, a gente está falando que pode ter o poder de compra, desde que seja com planejamento e que não prejudique. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas não se programam, se endividam a todo momento e quando acordam, está no buraco sem fundo, onde a pessoa não sabe nem como sair dali, né? Dentro do minha mentoria financeira tem a parte da questão da estruturação da pirâmide, que é o 10, 20, 20 e 50. Que não é aquela questão dos 30% e dos 70% que é geralmente ligado, mas é a mesma teoria, porém ela é menos abusiva dentro do ser humano pelo fato de ser mais leve. Quando você decide que 10% do seu gasto é para aquelas coisas assim, eu vou trocar meu celular ano que vem, eu quero comprar um Apple Watch, eu quero comprar um tablet, um notebook, isso é 10% do seu salário. Então, você vai pôr dentro de uma clareza de tempo, né? Eu quero em quanto tempo 10% do meu salário vai contribuir para eu ter um poder aquisitivo para eletrônicos. Porque a gente hoje vive com eletrônicos o tempo todo. Total. Então, vem 20% para a questão de vida social. Eu quero viajar, eu quero conseguir me colocar num curso diferente que não seja faculdade, que esse já entra na questão do investimento social. Eu quero estar em lugares novos, frequentar restaurantes novos, estar disponível para que eu possa fazer um network. Então, eu guardo 20%, porque a gente tem que estar no lugar certo e frequentar os ambientes corretos, para que a gente consiga ter as oportunidades que a gente vai criar. 20% são as reservas de emergência. Por quê? Dentro dessas reservas de emergências vão entrar o pneu do carro furou e eu preciso contratar um guincho rápido. A janela da minha casa quebrou, eu estou doente, preciso de uma consulta médica rápida, certo? E a questão também de eu tenho que pagar o IPVA. Eu tenho que pagar o IPTU durante o ano. E os outros 50% é sobre a sobrevivência. Né? A sobrevivência que é aluguel, que é internet, que é energia, que é alimentação, que é o vestuário, que é a questão da estética, né? Que as mulheres hoje gastam muito, cabelo, maquiagem. Só que isso tem que entrar dentro dos seus 50%. Você tem que entender que se você ganha um salário mínimo, você não consegue fazer tudo que uma pessoa que ganha 5 mil reais faz. Então, você vai ter que estruturar e ter clareza da sua vida. Tem que ter um choque de realidade, né? Tem que ter um choque. Não adianta eu bordar e falar que com um salário mínimo uma pessoa consegue ter um poder aquisitivo para ir para os Estados Unidos. Só se ela não tiver outras demandas necessárias, como pagar aluguel, se alimentar, pagar a faculdade. Mas, no mais, a gente tem que ter uma técnica. Porque se você não tem uma técnica, você não consegue evoluir. É a mesma coisa quando você vai na academia. Se você não tem constância, se não tem foco, o que vai acontecer? Você não vai ter ganho de massa muscular. A mesma coisa é com a parte financeira da nossa vida. Se você não põe uma técnica, igual eu disse, 10, 20, 20, 50. Você não põe uma técnica para isso. E aí? Como que você vai saber aonde você vai chegar? O meu 10 está crescendo como? O meu 20 está crescendo como? O meu outro 20 está crescendo como? E o meu 50? Será que eu estou sabendo gastar? Estou gastando com saúde? Eu estou gastando com a minha alimentação? Eu estou gastando com o meu lazer? Estou gastando com o meu intelecto? Com o que eu estou gastando? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é clareza de onde uma técnica. Igual treinar, academia. Tudo é treino. O ser humano ele tem que ser treinado para ele conseguir chegar nos seus objetivos. Agora, Carolina, muitas pessoas acham que tem o poder de compra, mas não tem. Afinal, o que é o poder de compra e como que eu sei se eu tenho ou não ele agora no momento? O poder de compra é quando você tem clareza do valor daquilo que você vai comprar. Se eu vou comprar um carro, qual é o custo desse carro? 30 mil reais. Eu tenho poder de compra para isso ou eu tenho riqueza para conquistar isso futuramente? Dentro de alguns estudos que eu já fiz e que eu entendo, existem 3 formas na vida de você estruturar a sua vida. Com sabedoria, prosperidade e a riqueza. Sabedoria é você pegar o seu dinheiro e saber onde você vai colocar ele. Então, eu quero investir meu dinheiro num veículo. Qual veículo? Eu quero um Corolla. Eu quero um Palio. Você tem que colocar nomes ao sonho.
Existe muito dentro dos processos de coach que é a questão da visualização dos seus sonhos. Você tem que ter valores. Ah, tá, mas eu tenho como conseguir isso? É igual você falou, choque de realidade. Não existe você querer comprar um carro de 30 mil ganhando um salário mínimo à vista. Então você tem que planejar. Quanto tempo eu vou gastar para isso acontecer? Demora, eu quero por prazo. Ah, tá, eu quero em 1 ano. Então, mas ganhando um salário mínimo em 1 ano eu não consigo. Então eu preciso buscar uma renda extra, eu preciso fazer investimentos, seja lá na poupança, que é o mais simplório, né? Que é o mais acessível para todos. Mas ele vai capitalizar, ele vai retornar. Porque o dinheiro, ele é uma moeda, ele é, como se diz, ele é fêmea, né? Ele tem possibilidade de prosperar, de aumentar, de se proliferar, né? Através de outros contatos com outras coisas. Aplicação financeira, investimentos e até mesmo a forma que você comporta diante dele. Mas na hora de adquirir qualquer coisa, não que seja um carro de 30 mil, mas que seja um celular, será que eu tenho condições de comprar isso agora? Fazer aquela oração, né? Isso é necessário, isso é realmente vai me fazer feliz hoje, é para isso que eu preciso, e eu tenho quanto na minha poupança, eu tenho quanto de investimento? Será que eu tenho para minha saúde? Se acontecer uma coisa comigo, eu tenho isso para poder comprar um remédio, para fazer uma consulta imediata? Para quem tem filhos ainda é muito mais difícil, né? Vocês têm que estruturar a vida de vocês em consonância com os filhos, a família, a esposa. Tudo é uma ligação. Então, todas as vezes que a gente faz uma compra, a gente precisa primeiramente entender se eu tenho poder para isso. E quanto tempo isso vai me comprimir. Porque eu não sei se todas as pessoas são assim, mas eu sou o tipo de pessoa que toda vez que eu faço uma compra que eu vou ter longos períodos para pagar, isso me consome. Eu fico encabulada com aquilo, fico pensando, nossa, tem que acabar, tenho condições de pagar, mas eu preciso acabar porque eu quero adquirir outra coisa, porque eu tenho clareza de onde vai chegar. Ok, Carolina, agora a gente vai para o nosso segundo intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Seorbe realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurbe, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Seorbe. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre educação financeira e como você deve lidar com o dinheiro no dia a dia. Bom, Carolina, agora a gente vai falar sobre práticas para se evitar o endividamento, né? Nós estávamos falando no bloco anterior de uma população extremamente endividada, mas sobretudo de uma população que não sabe como conciliar dinheiro, pagamento de dívidas e acúmulo de riquezas. Então hoje, como se livrar? Primeiro de tudo, aquela pessoa que já está encalacrada, já não consegue pagar a conta de jeito nenhum, como que ela consegue sair disso? A primeira coisa é fazer o levantamento financeiro de tudo aquilo que você deve, seja lá cartão de crédito. Não entre na ideia de que vou largar para lá, que as coisas vão melhorar e o cartão vai esquecer, porque dívidas não se esquecem, né? Então, a primeira coisa é fazer o levantamento de todas as suas dívidas
e verificar a possibilidade de uma negociação, mesmo que essa negociação seja a longo prazo, e não adquirir novas, para que você consiga quitar essas que estão dentro do seu posicionamento financeiro. A primeira coisa é fazer esse levantamento. Através disso você vai ver quanto você pode contribuir para o pagamento delas. E sempre pensando, infelizmente eu não posso mais adquirir nenhuma outra. E felizmente estou no processo de quitação de débitos. Você pode procurar o seu banco, pode procurar uma instituição financeira. Existem vários outros órgãos hoje dentro da prática financeira que conseguem estar emprestando dinheiro, seja lá através de consórcio, para que você consiga quitar essas dívidas dentro do seu escopo financeiro. Mas a primeira coisa, faça o levantamento financeiro com clareza, entenda. Eu faço isso nos 3 primeiros encontros, né, da mentoria, que a pessoa fala assim, nossa, não acredito isso, que eu fiz isso, que eu comprei isso, que eu estou endividada dessa forma ou que eu estou gastando dessa forma. Pega lá 3 canetas coloridas, pega seus extratos bancários, faça uma marcação de todas as compras adquiridas nos últimos 3 meses, verifique com que você está gastando, né? Verifique se aquilo pontue 1, 2, 3, o que é melhor, né, o que você está precisando, se aquilo realmente é necessário para a sua vida. E dentro da despesa financeira, que é a dívida, tenha clareza, olha, eu estou endividado, eu preciso resolver, o que eu tenho que fazer? Fazer o levantamento e acertar tudo aquilo que você tem, que vai ser a longo prazo. Não aconselho fazer quitação de débitos, mesmo que tenha uma negociação rápida, porque às vezes você vai pegar um dinheiro para quitar outro, só se você tiver uma política já de investimentos anteriores. Mas caso você não tenha, eu não aconselho você a querer fazer uma quitação endividando-se novamente. Se você não tem condições de quitar o débito de forma clara e rápida, faça o levantamento, vai até a instituição financeira, divida aí de uma forma que não absorva todo o seu capital mensal, coloque aí que você vai colocar 10% do seu capital mensal para poder quitar essas dívidas, para que você consiga, dentro dos outros 90%, fazer todo o planejamento, as reservas de contingência, as reservas de emergência e as reservas que eu falo de felicidade, que é as questões que a gente podemos adquirir outros bens. Agora, a gente tem muitas modalidades que as pessoas, às vezes, optam, né? Eu já trabalhei em financeira já de banco, que faziam consignados para servidor público e também para aposentados e pensionistas, e a gente via muito isso na época. Né? Em relação a, eu vou pegar um empréstimo para pagar uma conta, só que dependendo do empréstimo, no próximo mês a conta ainda existe e você está com mais uma dívida para poder pagar. Então, quando é que consórcios ou empréstimos são bem-vindos ou eles nunca são bem-vindos? Como que funciona isso? Os consórcios e empréstimos, eles são bem-vindos quando você vai adquirir um bem. E aquele bem vai te trazer algum benefício, um carro, uma casa, né, moradia, você vai parar de pagar aluguel. Mas isso também você tem que analisar todas as tabelas, que existe price, saque e outras mais. Porque existem juros recorrentes e juros simples, então você tem que estar analisando. E essa questão que você trouxe da pessoa adquirir um novo empréstimo para pagar uma dívida e no próximo mês essa dívida ainda existe, é uma questão assim ilusória, né? É uma questão acaba de uma ansiedade múltipla. Então o que você tem que fazer? Tenha clareza, senta, analisa. Infelizmente, naquele momento vai te dar uma depressão, vai te dar um distúrbio, vai te deixar totalmente desestruturado, mas enxergue. Tenha clareza daquilo que você tem, que você está devendo, entenda que você é um devedor e entenda que você vai chegar em algum lugar resolvendo aquilo. Procure o seu gerente e entenda que você precisa pagar primeiro para adquirir outra coisa. Não entre nessa furada de pegar um empréstimo para pagar outra dívida e assim sucessivamente. Isso vai virar uma bola de neve e a única circunstância é uma depressão, é uma ansiedade, você não vai conseguir resolver seu problema. E a maioria das pessoas, igual você falou no nosso país, elas não querem falar sobre dinheiro e elas não querem falar sobre as dívidas. Elas querem simplesmente, amanhã eu faço e hoje nós temos uma grande questão que está na moda, que é a procrastinação, né? Então as pessoas vão procrastinando a dívida, empurrando ela, né, com a barriga e vai lá empurrando e no final das contas elas estão mais endividadas.
Tudo na vida, quando você encara com clareza, quando você encara de fato o seu erro, a sua danificação da sua vida financeira, é a melhor forma de você resolver. A melhor coisa que você tem a fazer é encarar o problema e fazer com que ele se resolva e não criar um novo problema. Agora, outra situação também que a gente tem percebido é que a cada ano que passa a inflação vai aumentando, o salário mínimo também aumenta, mas aí tudo aumenta também, né? Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente tem essa percepção também, que quando aumenta o salário mínimo, tudo aumenta e a pessoa acaba se sentindo como se fosse realmente aquele ratinho naquela rodinha que não consegue sair do lugar e não para também de poder trabalhar, porque senão pode morrer de fome ali naquela questão. Então hoje, como lidar com o salário mínimo, né? O que a gente está falando aqui hoje dessa educação financeira é entender que se eu quero ter mais dividendos, o que eu posso fazer para isso? Mas antes disso tudo também, saber lidar com o que já tem, né? Porque muita gente hoje não está satisfeito com o que tem, mas sobretudo não sabe como sair disso. A questão é que a gente, em 1994, teve aquela inflação, que era todos os dias, aumentavam-se as coisas no supermercado. Então foi uma coisa assim, que a gente não consegue nem medir, foi muito degradador para toda a sociedade. Hoje nós não estamos vivendo dessa forma, porém o salário mínimo não acompanha os custos e os aumentos que acontecem na energia elétrica, na internet, em tudo aquilo que a gente tem que adquirir para a nossa sobrevivência. A alimentação, a carne está um absurdo, o varejão. Isso não é culpa dos empresários, isso é culpa realmente, igual você falou, da inflação, das taxas exorbitantes que o país está tendo que enfrentar. Mas o que a gente pode levar para a gente e para as demais pessoas que ganham salário mínimo é a questão do seguinte: durante um certo processo na nossa vida, a gente tem que fazer uma restrição, né? E viver um pouco de escassez, porque a gente vai ter que se planejar para que o futuro seja mais saudável. Então, às vezes, hoje eu não consigo frequentar lugares, eu não consigo adquirir uma picanha toda semana, mas eu consigo comprar uma outra carne, uma cheia de dentro, que tem também o seu valor proteico, né, dentro da nutrição aí que os nutricionistas nos ensinam, que faz com que você se alimente de forma saudável. E eu vejo muitas palestras, né, financeiras que as pessoas falam assim: busque a fruta da temporada, seja lá mexerica, seja lá goiaba, o que é daquela temporada, que o preço, né, o poder aquisitivo daquilo será mais vantajoso para você. Em momentos de necessidade, você tem que cortar os supérfluos. Seja academia, né? Eu vejo que os donos de academia passam muito por isso, pelo fato de que a primeira coisa que ela corta é a academia, porque ela pode fazer uma caminhada na rua, né? E buscar alternativas, como plantar algo em casa que você consegue vender, aprender algo na internet, já que as pessoas ficam tanto tempo na internet, para ofertar para as outras pessoas, que não sejam charlatões, né, como esses joguinhos aí que as pessoas têm, como cursinhos que não trazem benefícios, mas você pode criar alguma coisa. A gente tem que lembrar o seguinte, que muitas coisas de que nós sabemos, outras pessoas não sabem, às vezes elas vão pagar para aprender. Seja você fazer um bolo, um doce, um biscoito e sair vendendo para os seus vizinhos. Mas lembrando que, infelizmente, dentro do salário mínimo é uma questão muito complicada. Mas a melhor forma de se restabelecer a prática financeira é você pegar o seu salário, redividir, entender o que está sendo supérfluo, o que não está sendo supérfluo e decidir entre o que é melhor para você, o que é melhor para sua família, para sua vida financeira e reestruturar. Uma das táticas que eu jamais vou esquecer é essa questão da alimentação. Porque a alimentação a gente não pode deixar de alimentar, mas a gente tem que buscar recursos, não comer coisas estragadas, vencidas do supermercado, mas adquirir coisas que têm o mesmo valor energético, proteico de outras coisas com um poder menor de valor. Agora, outra situação também que a gente tem, que você acabou de falar, que são as inúmeras taxas que o brasileiro tem que pagar hoje em dia. A IPTU, a IPVA, imposto sobre operações financeiras, enfim, é imposto que não acaba mais. Esses impostos também têm que entrar na conta, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma moto. Todas as vezes que você for pensar em ter um novo bem, lembre-se que todo bem tem um custo. Né? Até o filho que você tem, ele tem um custo, né, que você vai pôr na escola, tem a questão
do plano de saúde, e tem toda a questão estrutural da vida, né? Então, a questão do veículo. No outro ano tem o IPVA. E se você não colocar um seguro, você pode bater o carro e ficar sem o carro, ficar sem a moto, ser roubado. Então, você tem que lembrar o seguinte, eu tenho poder aquisitivo para pagar a prestação, mas eu tenho poder aquisitivo para ter um carro, para eu bancar, se ele furar o pneu, eu tiver que trocar o pneu. Se ele estragar o motor, eu tenho como pagar isso. Então, assim, planejamentos que realmente a gente precisa dentro do nosso país. Nós estamos num país que a carga tributária é muito alta. Então, IPTU, a casa é nossa, mas nós pagamos para a prefeitura o imposto, né? Dentro da água existe várias outras taxas que a gente precisa pagar, dentro da energia elétrica. Então, assim, se planejar dentro daquilo da sua sobrevivência. Nós estamos num país que as clarezas dos impostos estão todas descritas na internet. Então, se eu quero ter um carro de 100 mil, quantos por cento? Em Minas Gerais é quantos por cento? Ah, eu quero ter um carro de 100 mil, quantos por cento eu tenho que guardar por mês para pagar o IPVA? Quantos por cento eu tenho guardado o seguro por mês para me pagar o seguro desse carro? Eu tenho uma casa, quantos por cento dessa casa é o meu IPTU? Então, toda vez que a gente vai adquirir um bem, ou até mesmo manter aquele que a gente tem, você tem que estar sempre atualizado, usar as informações, né, que são postadas na internet, no Diário Oficial da União, no site da Cefaz, no site da Prefeitura, da sua localização, e pesquisar mesmo, porque esses valores interferem no custo do serviço, do produto que você tem, do que você vai adquirir para sua casa. Isso tudo tem custo. Ok, Carolina, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seorbe realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurbe, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seorbe. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso.
Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. De volta com observações que hoje te ensina como lidar melhor com o dinheiro através da educação financeira. Bom, Carolina, agora a gente vai falar sobre como as pessoas podem aprender a ter liberdade financeira. Sobretudo, eu queria que você começasse explicando o que é essa frase, né? Liberdade financeira, e por que hoje está se falando mais disso do que antigamente. A liberdade financeira não é você poder adquirir tudo aquilo que você quer, mas é você ter a oportunidade de adquirir na hora certa e você ter as condições de viver em sociedade de forma justa, né? E que você consiga adquirir uma saúde, né? Um plano de saúde, ter uma qualidade de vida. A liberdade financeira não é liberdade de tempo. Na verdade, nenhuma das duas informações estão atreladas, porque geralmente quando você tem liberdade de tempo, você não tem dinheiro. E aí, porque você tem que trabalhar mais. E você adquire a liberdade financeira para ter tempo com o tempo, trabalhando cada vez mais, e depois você consegue às vezes trabalhar menos. Mas a liberdade financeira nada mais é que quando você estrutura o seu planejamento financeiro, você tem umas reservas para que você possa ter contingência, reserva estrutural, reserva de emergência, reserva de saúde, reserva de educação, tudo aquilo que você precisa reservar para o seu futuro, e você continua vivendo de forma saudável, leve. Isso para mim, é liberdade financeira. Agora, em relação a como planejar despesas atuais e futuras, como colocar isso tudo na ponta do lápis? A melhor forma é você ter a visão do seu futuro, né? Tem muitos processos que a gente trabalha dentro da fábrica do coach, que é a fábrica de sonhos, né? Que é você enxergar o seu futuro. Você enxergar o seu futuro e ver que você vai estar lá vivenciando aquele projeto. Eu vou estar com a minha casa. Qual casa? Qual é o custo dela? Põe isso no papel. O que eu falo muito com as pessoas, não só as pessoas que trabalham comigo, mas aquelas que eu conheço, você tem uma planilha? Você tem um caderninho que a gente fala caderninho de pão? Sabe aquele caderninho de padaria? Que você vai lá e anota toda semana o que você comprou, o que você gastou. E nesse caderninho eu sempre coloco na minha primeira página quais são os meus sonhos e os custos dele. E quanto eu preciso trabalhar para atingir. Então, assim, eu aconselho a você que não tem muito acesso à internet, não tem muito acesso a computador, mas que tem lá um caderno, né, de padaria, aquele rascunho, e já faz a estruturação. Vai custar 100 mil, quanto tempo eu quero atingir isso, quais são os projetos, olha, eu tenho CLT, mas eu gosto de fazer isso, eu posso vender isso. Hoje a gente tem várias marcas, né, de produtos cosméticos que a gente consegue vender em casa, consegue vender para o vizinho, e fazendo a estruturação financeira. Mas a primeira coisa é você ter a visão do seu sonho. A gente fala dentro dos processos que é emotizar. Tudo aquilo que você emotiza. Emotizar é colocar emoção. Eu quero ter isso, então para que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar para isso, porque nós somos movidos por sonhos. Então a emotização, ela traz isso, ela traz a realidade. Então no momento que você tiver essa clareza, a partir de agora, né, que você está vendo esse material, você vai entender o seguinte: eu vou sentar com o meu caderno, com a minha caneta ou computador, seja lá o que for que você vai utilizar, e eu vou emotizar o meu futuro. Eu vou ver com muita clareza qual é o custo dele, o que eu preciso fazer, vou colocar sabedoria, para depois eu ter a prosperidade, que é o trabalho, que é o poder aquisitivo, e assim conseguir a riqueza de poder alcançar aquilo. Agora, hoje, quais são as modalidades que existem no mercado financeiro como um todo que podem colocar, entre aspas, o dinheiro trabalhando para mim? Porque a gente vê muita gente falando, aplica em renda fixa, em renda variável, então coloca o dinheiro no CDB, no CDI. Então, assim, é tanta sigla que quem está nos assistindo, então quem lida com o mercado financeiro, acaba ficando
ficando até, como diz, confuso em relação a isso, né? Qual o melhor plano para eu aplicar o meu dinheiro, mas sobretudo como eu descobri essa questão? É procurando um profissional? Como que funciona? A questão dos investimentos financeiros, a melhor forma de você investir é buscando, né, um investidor, uma pessoa que sabe fazer esses investimentos. Igual você trouxe a questão da renda fixa e da renda variável. Quando você tem essa renda fixa ou essa renda variável, ela trabalha para você, então o dinheiro fica passivo, então ele está trabalhando para você, trazendo rentabilidade. A renda fixa é uma renda mais saudável, na qual você não tem muitos riscos. A renda variável é uma renda mais volátil, acontece de acordo com o mercado financeiro, de acordo com mesmo a inflação, a questão de todo o resultado global, né? Não somente do país, mas total. Então é uma renda no qual, se você não tem já uma reserva financeira, você não deveria estar investindo, você precisa primeiramente criar essa reserva para que você consiga investir numa renda variável. A renda variável são mercados de ações, mercado da bolsa de valores, que você pode estar investindo e tem uma rentabilidade boa? Tem sim, porque é uma terra fértil, ela está ali. O que acontece com uma renda variável? É uma ação que está ali e tem uma outra empresa que todas as empresas estão acreditando naquele negócio. Então todas as pessoas estão comprando uma ação dela. Então todo mundo está falando assim, aí, essa empresa vai dar certo. Então qual é a tendência dessa empresa fazer? Crescer. Mas se o mercado tendencia a isso, a trazer para baixo, você perde o seu investimento. A renda fixa não, é como se fosse uma poupança com a taxação através da Selic e através de outros ganhos de taxas do Brasil, né, no caso no nosso país. E tem o CDB, que também é uma renda fixa, tem a poupança, o CDI, você tem que olhar com o seu banco, às vezes tem um LCI, mas o LCI é uma questão de você aplicar o dinheiro a longo prazo, você tem os tempos, né, 1 ano, 2 anos, você tem que estar verificando com o seu gerente, mas existe várias possibilidades e não existe valor, viu? Eu sempre falo isso, eu, Carol, penso o seguinte, R$50 já é alguma coisa e já faz prosperidade. Então, se eu estipulei que a partir de agora eu vou depositar na renda fixa R$50 por mês, possivelmente daqui a um mês vai estar R$50,50. Então, você já não tinha 50, é aquela frase boa que a gente fala, o não você já tem, então vai em busca do seu sim. Bom, e o nosso tempo está acabando, Caroline. Aquela pessoa que quiser saber mais informações ou então que tem dúvidas sobre esse assunto, a melhor alternativa é buscar um profissional da área contábil, da área da educação financeira, para poder, primeiro de tudo, se equilibrar, porque a gente tem que colocar também na tabela o seguinte: antes de fazer um investimento, a minha vida financeira tem que estar estável, no mínimo saudável, né? Isso. E quando você é casado, você tem família, eu aconselho você e sua família todos participarem da reunião com o gestor financeiro, seja o contador, seja um investidor, porque você tem que trazer todas as informações para os seus filhos, para a sua esposa e deixar claro o que vai acontecer a partir daquele momento, entender que existia uma vida antes do planejamento, existe uma vida a partir de agora e que os investimentos serão para um futuro bem próspero. Bom, quem quiser saber mais informações, como que pode fazer para te localizar ou então saber conversar com você mais sobre esse assunto? Pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo telefone. Eu estou aqui em Itaúna, né, na Avenida Jovem Soares, no número 81. A minha casa vai estar de portas abertas, né, meu escritório, para te receber e te ensinar como lidar com o dinheiro, mas que você possa, primeiramente, ser amigo do dinheiro e entender que ser rico não é ser nenhum arrogante, nem nada. Ser rico é realmente quem prospera, quem tem abundância na vida de outras pessoas. E o maior dos ricos que a gente teve na nossa vida foi Jesus Cristo, e ele teve generosidade e compartilhou isso com as pessoas. Então, quando você tem prosperidade financeira, você consegue ajudar outras pessoas. E a generosidade, o que ela faz?
ela multiplica, ela dá abundância, ela transforma a vida da gente. Então, que você possa conseguir fazer isso na sua vida. E lembrando que nós estamos aqui para ajudar no que for possível. Tá certo, então, Caroline, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigada pelo convite e eu estarei à disposição. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Você que está aí com o seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!